Tudo bem? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que aqui nós abordamos todo tipo de assunto, desde que seja lícito, sincero, né? Então, nós abordamos muitos tipos de assunto. Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino para você receber todas as nossas notificações. O que eu vou falar aqui tem uma suma importância, porque se trata de algo muito sério. Até porque isso, quando eu cheguei em outro estado, foi lembrado, alguém olhou para mim e supostamente disse que me conheceu. O que acontece? Alguns anos atrás, eu não vou citar a cidade e nem o estado, né? Só vou citar qual foi esse pastor que supostamente empurrou um repórter da Globo, né? Segundo a própria Globo falou. Não sei se algumas pessoas lembram, ou a própria emissora de televisão, a Globo, lembra, não sei. Mas, um tempo atrás, naquele tempo que o bispo da Igreja Universal chutou a imagem da Aparecida, surgiu uma polêmica, uma perseguição contra a Igreja Universal. Só que nós temos que entender uma coisa, gente. Uma coisa é eu ser perseguido pelo Evangelho. Outra coisa é eu ser perseguido pelas minhas próprias maus ações ou eu ser perseguido pelas minhas maus atitudes. É o caso de muitas perseguições contra a Igreja Universal, né? Então, naquele tempo, em 1995, 96... 94, foi entre esses 3 anos aí, 94, 95, 96. Acredito que foi em 95. Surgiu uma grande perseguição contra a Igreja Universal, repito, uma perseguição provocada pela própria igreja, porque a Bíblia diz, fugir da aparência do mal, né? E aí o que acontece? O Sérgio Moeldo chutou aquela imagem de escultura, que não devia e não deve, tem que ser respeitada a religião um dos outros, né? Acredite quem quiser, a Bíblia está aí, exposta aí para a gente entender como ela é, muita gente não quer entender, tudo bem. Não vamos entrar nesse detalhe. Então, o que acontece? A Rede Globo local foi na igreja onde eu era pastor. E uma tarde de muita gente na igreja, a igreja superlotada, chegou um repórter, ou melhor, repórteres, homem e parece que tinha uma mulher, né? E aí começou a filmar, ou seja, invadiu a igreja. E eu tive que ir lá, descer do altar, ir lá e conversar com eles, que não era muito, aliás, que não era certo entrar numa igreja, num estabelecimento que não era deles, e filmar como se estivesse filmando uma reportagem legalmente. Só que eles estavam ilegal. E aí, quando eu cheguei perto da porta, eles começaram a me filmar. Eu saí do altar, fui para perto da porta, e eles começaram a me filmar, a Globo local, né? E aí eu fiz isso, ó. Quando eu fiz isso, empurrei a câmera que estava filmando. Aliás, esse pastor foi eu, era eu, gente. Vou logo falar logo aqui para vocês. E eu fui colocar a mão na frente da câmera para não ser filmado. E eles filmaram. O que eles fizeram? Eles filmaram a minha ação, tentando me proteger das câmeras, e colocaram nos jornais, ou no jornal, porque passou no Jornal da Tarde e no Jornal
da Globo, Jornal da Tarde, que passava realmente à tarde, e Jornal da Globo, que passava meia-noite aí por diante, né? E aí começaram a dizer que o pastor da Universal tinha agredido ou batido no repórter da Globo. E esse pastor era realmente eu. Mas não foi que eu bati no repórter e não empurrei. Eu tentei me proteger das câmeras porque estava ilegalmente. Ilegalmente, né? Porém, surgiu uma repercussão total. E o que acontece? Por que eu estou falando isso hoje? Porque quando eu saí desse estado e fui para outro estado, já fora do ministério da Igreja Universal, um rapaz me reconheceu e perguntou para mim se eu tinha sido aquele pastor que tinha batido no repórter da Globo. Eu disse, não. Primeiro que se passou uma imagem minha na Globo, eu estava me protegendo porque eu estava no meu estabelecimento, eu estava na igreja onde eu era pastor. Eu não estava na sede da Globo, eu não estava num lugar onde tinha um criminoso. Eu não era criminoso, pelo contrário, criminoso era o repórter, ou os repórteres, que invadiram a igreja em pleno culto para fazer uma filmagem, né? Eu não sei se você lembra desse episódio, foi em 95. Então, esse pastor era eu, né? Assim, muitas pessoas começaram a comentar, ou algumas pessoas me perguntar. Então, ali eu não bati em repórter de Globo. Eu me protegi das câmeras, porque eles queriam me entrevistar, gente. Em pleno culto, eu tive que sair do altar e ir lá para a porta. Para mim, falar para eles que ele estava lá ilicitamente. Eles não estavam legalmente, ele estava ilegalmente. Que para muitos ele estava certo, né? Ai de mim se eu fosse fazer isso na Globo, né? Só que, gente, uma coisa é eu ser perseguido pelo evangelho, outra coisa é eu ser perseguido por uma perseguição que eu mesmo provoco ou eu mesmo provoquei. E eu não provoquei perseguição. Quem provocou foi o bispo Sérgio Helder. Mas eu estou falando que eu não bati, eu não empurrei ninguém, eu me protegi das câmeras e aí eles filmaram, como se eu estivesse batendo no repórter, né? Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque me perguntaram, quando eu cheguei em outro estado, perguntaram se eu tinha batido no repórter. Eu falei, não, jamais. Até porque eu estava no meu estabelecimento, né? Então, é isso, gente. Só que muitas coisas são perseguições provocadas não pelo evangelho, mas por mal atitude. No meu caso, foi uma perseguição provocada não pelo evangelho, mas por maus atitudes, né? Fui ameaçado várias vezes, gente, por causa daquela atitude daquele Sérgio Helder. Mas o que eu estou dizendo é que eu não agredi, não bati repórter nenhum. Eu me protegi das câmeras, tá bom? E até hoje acontece perseguições por causa das atitudes erradas, né? Então é isso que eu quero falar. Até porque o nosso canal é um canal que a gente aborda vários tipos de assunto que é de suma importância, né? Você já viu esse comentário aí? Nos anos 90, em 95, passou no Jornal da Tarde, na Globo, passou no Jornal da Noite, que passava meia-noite. Muitas pessoas viram, segundo eu fui informado. Tá bom? Deus abençoe, Deus ilumine todos na santa paz.